Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel Unidos em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Boa noite família, boa noite. Nós somos Israel Unido em Cristo. Meu nome é oficial Yamagan, mas obrigado por sua sintonização, por sintonizar esta aula. O dia de hoje, nós vamos a falar, como sempre, e desmascarar as mentiras das igrejas. Porque as igrejas, hoje em dia, ficam levando a nossa gente ao lado oposto a Deus. Fica levando as nossas gentes a um lado muito ruim, ok? Muito ruim. O título de hoje é Mentiras Cristãs, parte 4, ok? E nós hoje vamos a falar sobre os pastores ladrões. Pastores ladrões. Mas se seu pai é um pastor e é um ladrão, esse show é para você. Mas se sua mãe é uma pastora e é ladrão, esse show é para você. Se você se vai ofender, você pode fechar a sua computadora, a sua telefone, o seu telefone e siga a sua vida. Mas a gente deve de saber a verdade das mentiras que as igrejas cristianas estão falando às gentes. Esse é o trabalho de nós como os verdadeiros pastores. Eu vou abrir com Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. E fala isto: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Não somente sobre mim, mas sobre os bispos, os decanos, os capitães, os oficiais, os soldados, os irmãos aqui. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ninguém, outra igreja ou organização está falando a verdade de acordo com a Bíblia, como nós estamos falando, os israelitas. Okay? Os católicos não fazem isso. Eles não falam a verdade. Os cristianos, os pentecostais não falam a verdade. Os muçulmanos não falam a verdade. Somente nós, os israelitas, estamos falando a verdade hoje em dia, nos últimos dias. Ok? Diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Essas boas novas são a verdade sobre a identidade dos brasileiros, dos latinos, dos negros americanos, dos índios americanos. Que eles são os verdadeiros israelitas de acordo com a Bíblia. Essas são as boas novas. Ok? Essas são as verdadeiras boas novas. Que vocês, os brasileiros, são israelitas. Vocês são judaicos. Os verdadeiros judeus. Ok? Diz: O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos
Os cautivos são quem? Nós somos cautivos. Você tem que levantar às 5 da manhã para trabalhar e estudar por seu dinheiro. Você é um cautivo. Você tem que pagar impostos. Ok? Você é um cautivo. Nós somos cautivos, os israelitas. Isso. E abertura de prisões aos presos. Essas prisões. E a abertura de prisão aos presos. Essa prisão que nossa gente fica é as igrejas cristianas, a religião. Porque a Bíblia nunca falou de religião. Mas nossa gente fica em prisão nessas igrejas. A Bíblia nunca fala de religião, mas igrejas cristianas não. A Bíblia somente fala de mandamentos, instruções, que nós como israelitas devemos seguir. Ok? Diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Esse dia está muito perto, está muito próximo. O dia do Senhor está muito próximo, família. Você pode ver hoje em dia como o mundo fica. A velocidade em que as coisas estão acontecendo, pestes, ok? Os corações dos homens ficam muito mais ruim todos os dias. Muito mais ruim todos os dias. Você vê a inormalidade sexuais que abunda no Brasil. Você pode ver que o dia do Senhor, o fim do mundo fica muito perto, muito próximo, família. So, hoje mesmo o dia que você deve apresentar, como se diz? Levantar. Você deve levantar-se hoje. Você está dormindo. Você deve levantar de seu sonho e conhecer que o dia fica perto. O dia do Senhor fica perto. Ok? Diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas esse dia fica muito perto. Ok? O tema de hoje é pastores ladrões. Por que eu vou falar de pastores ladrões? Porque nossa gente está sendo abusada por esses homens. E essas mulheres também, porque muitas mulheres pastoras ladrões também. Ok? Os pastores hoje em dia, que eles são? São palestrantes de quê? De motivacionais. São palestrantes motivacionais. Somente eles falam coisas boas e bonitas aos seus ouvidos. Eles falam coisas bonitas. Eu te pinto um passeio, um paraíso. Ok? Mas eles não estão dando a você as ferramentas necessárias para que você salga, ou você queda, para que você saia de escravidão, para que você possa ser liberado. Eles não estão dando a você as ferramentas necessárias. Okay? Eles somente estão buscando seus próprios benefícios. Os pastores de hoje. 90% de mais, 99% deles, eles não estão dando as ferramentas a você para que você fique salvo nos últimos dias, para que você fique livre, com liberdade nos últimos dias, para que você pare de sofrer nos últimos dias. Eles não estão dando as ferramentas a vocês. Ok? Eu vou ler
uma descrição de que os pastores devem dar a você, que eles devem de falar com suas bocas, de acordo à Bíblia, não de acordo à minha opinião. Minha opinião não tem valor, ok? Minha opinião somente é minha opinião. Eu vou falar utilizando ou usando a Bíblia, ok? Livro de Malaquias, último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo 7 fala isto. Porque os lábios do sacerdote ou pastores guardarão a ciência, e de sua boca buscarão a lei. Eu vou ler isso novamente. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e de sua boca buscarão a lei. A lei. A lei é essa ferramenta que você precisa para ser salvo. Para que? Ser liberado nos últimos dias. Não uma canção bela em seus ouvidos. Ou que elas pintem uma ilusão de paraíso para você. Não, você precisa da lei. Essa é a ferramenta que os pastores hoje em dia não têm. Ok? Eles somente querem que os interesses financeiros. Eles somente querem que seu dinheiro. Pastores ladrões eles são. Ok? E fala isto. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Eles têm que ser uma representação de Deus na terra. E guardar as leis em sua boca, mas a maior parte deles não faz isso. Ok? Eles somente leem uma escritura por 3 minutos, 2 horas, eles estão chorando, eles estão cantando, eles estão basicamente fazendo uma novela todos os domingos. Todos os domingos. É um show. Ok? Eu quero mostrar um vídeo para você, um filme para você. Os 5 pastores, sim. Top 5. Yes. Eu quero mostrar um vídeo para que você possa ver o que eu estou falando. Se eu somente estou falando ódio, ou estou falando a bunda em conta dos pastores. Ok? Play, let them see it. Eu quero que você veja isto. Eles podem ouvir. On mute the tab. Thank you, bro. Nesse vídeo eu vou falar sobre os pastores milionários do Brasil. Quem são? Quantos são? Quanto eles têm na conta bancária? Você já sabe? Eu vou te contar. Curte o vídeo. Ladronaços. Fala galera, você lembra do tio Patinhas? Aquele patinho que nadava no dinheiro na sua caixa forte? Você sabe quem são os homens mais ricos do Brasil que poderiam ser comparados a esse patinho? Bom, a revista americana Forbes mostra só um patinho verdade. Dessa vez só eu um vou te patinho. contar os 5 pastores midiáticos mais ricos do Brasil. Se liga no vídeo. Número 5, um casal, Estevão e Sônia Hernandes. Eles são da igreja Renascer e, segundo a Forbes, tem uma fortuna estimada em cerca de 140 milhões de reais. A notícia mais comentada deles nas redes sociais e nos sites é quando foram presos nos Estados Unidos tentando entrar com dinheiro em fundo falso de mala e até mesmo
dentro da Bíblia. Isso mesmo. Na quarta posição, Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, ele que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem uma fortuna de cerca de 150 milhões de reais. A última notícia dele foi ele em um vídeo pedindo aos seus fiéis que doem mesmo durante a quarentena do coronavírus. Vale lembrar que ele é cantor, advogado, empresário e também cunhado do Edir Macedo da Universal. Já teve briga no Reino dos Céus. É um negócio da família, negócio familiar. Cada um com sua igrejinha. Número 3, ele que já teve um bigodinho de machão, Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, que segundo a Forbes tem uma fortuna de 420 milhões de reais. Ele prometeu processar a revista, diz que não tem tanto dinheiro assim. É na casa dos milhões, mas não tanto assim. Silas Malafaia chamou a atenção ultimamente que, apesar de todo mundo, a OMS pedir quarentena, ele queria suas igrejas abertas, todo mundo participando e, claro, todo mundo pagando o dízimo em nome de Deus. Número 2, ele que já jogou no outro time, não no Flamengo, nem no Corinthians. Ele jogou no time da Igreja Universal do Reino de Deus. Brigou com o Edir Macedo e resolveu montar sua própria igreja para ganhar seu tostãozinho. Quem é ele? Valdemiro Santiago. E sua Igreja Mundial do Poder de Deus, que segundo a Forbes tem 450 milhões de reais. Mas o cara não é bispo, nem padre, nem papa, nem pastor. Ele é apóstolo de Cristo e vende tudo. Vende perfume, vende lenço, vende chapéu. O cara é batalhador. Número 1, ele, Titio Edir, que mora lá em Miami e que é dono, proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo a Forbes, tem uma fortuna que é muito dinheiro, cerca de 2 bilhões e meio de reais. Mas não vem só da igreja, vem da Rede Record TV, vem da Bombardier Global, que é sua empresa de jardinos particular, e vem também do Banco Renner, onde ele é sócio, além de vários outros negociante, um mercadeiro. Você conhece outro pastor que tenha tanto com sua dinheiro assim? Deixa seu recado, fala o que você quiser, aqui você manda. Mas isto é muito, muito inacreditável. Muito inacreditável. Inacreditável. Eu vou falar bem, porque eu quero que a mensagem vá corretamente. Isto é muito inacreditável. 5 pastores, os mais grandes do Brasil, right? Temos Esteban e Sônia, uma mulher pastora que a Bíblia fala em contra disso. Hernandes, 140 milhões. Soares, 150 milhões. Silas Malafaia, 420 milhões. E o ladronaço descarado, Valdemiro Santiago, 450 milhões. Mas o cabeceiro é Edir Macedo, 2,5 bilhões de reais. Quanto é isso em dólares? Vamos em dólares. Eu quero saber quantos são 2,5 bilhões em dólares. Quantos são? 2,5 bilhões. Quanto é isso em dólares? 4 bilhões. 4,6 bilhões de dinheiro americano. Ok? Esse é Pablo Escobar do Brasil.
Esse é o Pablo Escobar do Brasil. Um delinquente, um ladronaço, um ladrão maior. Mas, se você é parte da igreja universal e você quer dar este vídeo a eles, você pode vir, você pode ver minha cara e você pode mostrar minha foto a eles e falam que eu digo na sua cara deles que eles são ladrões e vão para o inferno. Não tem salvação. Eles têm que arrepender, senão não tem salvação. Ok? Você não precisa de 4 bilhões. E sua gente de sua igreja está em sofrimento. Sua gente, os membros de sua igreja ficam em sofrimento e você tem 4,4 bilhões de dólares em sua possessão e sua gente está sofrendo. Você sabe o que você pode fazer com 4,4 bilhões nas favelas do Brasil? Você pode ser muito bom para o povo. Ajudar a muitos os filhos, os meninos, as meninas, as crianças. Mas não, você não faz isso. Você somente quer enriquecer-se mais e mais e mais. Ladronaços. Ok. Uma das hoje nós vamos explicar o que é o dízimo de acordo à Bíblia. Nós ainda temos que fazer o dízimo, sim ou não? Nós vamos a falar biblicamente hoje o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Ok? Uma das escrituras muito famosas que estes ladrões utilizam é esta. Malaquias 3 e 8 a 10. Ok? Elas utilizam, mas manipulam essa escritura para roubar o dízimo às gentes, 10% de seu cheque. Esses ladronazos utilizam esta escritura para controlar a mente das gentes, dos povos, dos membros de suas igrejas. Mas hoje nós vamos a ler o verdadeiro entendimento dessa escritura. Malaquias capítulo 3, versículo 8 fala isto. Roubará o homem a Deus? Esse é o primeiro que eles falam a você. Você vai roubar a Deus se você não me dá 10% de sua cheque, de seu dinheiro? Dice, todavia, vos me roubáis e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alzadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vos toda a nação. Traze todos os dízimos à casa de tesouro. A casa de tesouro está falando de um lugar onde você põe, onde você conserva a comida, os alimentos. Ok? Diz, para que haja mantenimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramará sobre vós uma bendição, tal que dela vos havenha a maior abastança. Os pastores dizem a você que se você não dá o 10% de seu cheque, de seu dinheiro, Deus não vai bendizer a você, mas as janelas dos céus vão ficar fechadas para você. Quando a Bíblia fala de janelas do céu, não está falando de sua a bendição ou seu direito de ir ao reino de Deus. Está falando sobre a chuva. Nós vamos a comprovar isso. Você tem que ir a Gênesis capítulo 7, versículo 11, para comprovar o que as janelas do céu está falando. Ok? Nesse então, se você não dava o 10%, ok?
Deus podia maldecir a sua terra com falta de chuva. Ok? Isso é o que está falando em Malaquias. Nós vamos a comprovar isso em Gênesis 7, versículo 11 e 12. E fala isto. No ano 600 da vida de Noé, você sabe a história de Noé? Ele construiu uma barca como obediência a Deus, porque Deus falou a ele que o mundo ia ser finalizado por meio de uma tormenta de água, de chuva, uma chuva forte. 7, versículo 11 e 12. Diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, os 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperão todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abrirão. Você lembra as janelas dos céus em Malaquias? Está falando a mesma coisa. Nós vamos a ver que são as janelas dos céus. E fala isso. E houve chuva. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. São as janelas dos céus. Quando elas ficam abertas, está falando das chuvas. Ok? Não está falando de sua bendição, o seu direito a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Não. Está falando somente das chuvas. Mas em Malaquias 3 e 10 fala isso. Traz todos os décimos à casa do tesouro, para que haja mantenimento em minha casa. O mantenimento os levitas mantinham a casa de Deus. So, seus décimos foi utilizado para manter os levitas e manter o templo ou a casa de Deus em um bom estado. Ok? Está falando somente de alimentos, de comida. Ok? Diz: e depois faz prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Quer dizer que ele não, se você guarda ou esconde o seu dízimo e não quer dar os seus dízimos para os levitas, para as viúvas, para as gentes desamparadas, eles não vão fazer que a chuva caiga em sua terra, para que os alimentos cresçam. Ele não vai fazer, ele vai parar a chuva em sua terra. Isso que está falando Malaquias 13 e 8. Não como os pastores ladronazos ou ladrões, que eles falam que sua bendição vai parar se você não dá o décimo, 10% do seu cheque. Ok? Eles não estão falando isso. Muitos deles manipulam a você. Você quer um estado mental. Ou pago meu aluguel, ou pago o décimo. Ou compro a comida para meus filhos, ou pago o décimo. Você fica tudo. O que eu tenho que fazer? E muitos de vocês ficam ruins por essa escritura, mal interpretada por esses ladrões. Ok? Nós vamos a ler exatamente que era o décimo, de acordo à Bíblia. A definição do décimo biblicamente. Ok? Explicação do décimo. Nós vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 14. Nós vamos a começar com versículo 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. E fala isto: certamente darás os dízimos de toda novidade de tua semente. Nós temos um problema. O décimo é de semente. Semente. O décimo é de semente.
nós vamos a ler mais, explica mais. Que cada ano, mas o 10º foi dado uma vez por ano, ok? Não todos os domingos, como o seu pastor fala. Diz que cada ano se recolhe do campo e parente, ó Senhor, tu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar a seu nome. Ele está falando de Jerusalém, de Israel. Comerás os dízimos de tu grão. Então, você não pode comer dinheiro. Você não pode comer moedas. Ok? Está falando de quê? Diz: comerás os dízimos de tu grão, de tu mosto, de tu azeite, e os primogênitos de tuas vacas, de tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, tu Deus, todos os dias. O 10º era de seus grãos, dos produtos da terra, não era dinheiro. Mas se fala de dinheiro, mas não em contexto que os seus pastores falam que você tem que dar 10% de seu cheque para a sua banca, para a sua conta bancária deles. Isso é uma mentira muito grande. Ok? E fala isto, versículo 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, se o caminho ficava de Brasil para Equador, ou de Egito, de Quênia, ou de Quênia para Jerusalém. Ou seja, o caminho foi muito longo. Ok? Isso que a Bíblia fala. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, se você não puder levar as suas vacas, as suas ovelhas, todos os seus azeites, os seus granos, porque é muito pesado, ok? Muito heavy, ok? Diz: por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, tu Deus, para ali por o seu nome, quando o Senhor, tu Deus, te tiver a bendição. Então vende-os. Você vai a vender as suas vacas, as suas ovelhas, os seus grãos. Nós vamos a ler se você vende suas vacas, seus dízimos, consiga dinheiro, você tem que dar-se-lo aos pastores. Nós vamos a ler se isso é verdade. Diz: e ata o dinheiro na tua mão. Não, o dinheiro está no meio agora. Agora estamos falando de dinheiro. Não, vamos saber que instruções a Bíblia dá sobre esse dinheiro. Diz: e vai ao lugar que escolher o Senhor tu Deus, e aquele dinheiro darás por todo o que deseja a tua alma. Nós vamos a ler o que significa isso, o significado disso. Por vacas, só você tem que tomar obter dinheiro em tua mão, chegar a Israel, a Jerusalém, comprar novamente as vacas, os grãos, as ovelhas, os azeites, os mostos, todas essas coisas. Não está falando que você dá os 10% a um pastor, a um sacerdote. Não. Você, nesse então, você deveria de comprar novamente tudo o que seu coração deseja, o que você quer levar para Jerusalém. Você deveria de comprar novamente isso. Ok? Fala isto. Diz: e aquele dinheiro darás por todo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por todo o que te pedir a tua alma.
come-o ali perante ao Senhor tu Deus e alegra-te tu e tua casa. Não, você não tinha que, nesse entonces, o dízimo não era dar o dinheiro ao seu sacerdote ou aos seus pastores. Você vê? Somente era para prazer, para comer, para beber. O vinho, bebidas fortes, as vacas, as ovelhas. O dízimo verdadeiro, o verdadeiro dízimo está falando de comidas, de produtos da terra, grãos. Ok? Não está falando de dinheiro. Ok? Diz, versículo 27. Porém, não desamparar perdão. Porém, não desampararás o levita. Eu falei anteriormente que o dízimo era para cuidar os levitas. Mas por quê? Isso explica neste mesmo versículo. Que está dentro de tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Os levitas não tinham terra própria. O trabalho deles era cuidar o mantenimento do templo de Deus em Jerusalém. E em todas as portas que nós ficávamos. Os levitas, os sacerdotes, são levitas. Mas eu estou seguro que ninguém desses 5 ladrões são levitas. Eu estou 100% seguro que eles não são levitas. Porque ninguém tem uma barba em sua cara. E os levitas tinham sua barba igualmente que todos os israelitas. Número 1. Ok? Ninguém desses ladronazos. Não Estevam, ou Sônia Hernandes, não Soares, não Silas Malafaia, não Valderimiro, Santiago, não Edir Macedo. Ninguém deles são levita. Ok? Eles são ladrões. Diz, porém, não desampararás aos levitas que está dentro de tuas portas, pois não tem parte nem herança. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos de tua navidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virão a levita, pois nem tem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro de tuas portas, e comerão e fartar-se para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras das tuas mãos que fizeres. Ok. Better then. So, o dízimo, ou as comidas, os produtos eram para as viúvas, os arfãos, os estrangeiros que ficavam em nossas terras, os levitas, que cuidavam do mantenimento do templo. Esse é o verdadeiro dízimo. Ok? Nós temos muitos exemplos na Bíblia. O profeta Paulo, o profeta Paulo, ele sempre falou sobre que nós devemos de trabalhar e não ser um fardo para a igreja ou um peso para a igreja. Ok? Ele sempre falou disso. Você como sacerdote, você tem que ser um exemplo para a igreja. Não um fardo para elas, para os membros de sua igreja. Ok? Nós vamos a ler o que falou Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10.
Isto que Deus mandou para que você fale. Fez. Esses ladronazos. Isto é o que Deus falou. Novo Testamento. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. So, se você quer comer, se você quer ter um pouco de dinheiro, você tem que trabalhar, como todo homem. Então, o princípio foi assim. Desde o princípio foi assim. Assim. Você tem que trabalhar por sua comida. Ok? Por sua família. Dá-me o vídeo onde diz que pide dinheiro. Esse mesmo aí. Eu vou que você... eu quero que você veja um vídeo desse desgraciado, desse descarado. Valdemiro Santiago. Ok? I do this, right? Yeah. Eu tenho 2 vídeos. Go ahead. Da igreja, nessas dificuldades. Tô chamando gente para investir R$1.000. Você invertir R$1.000 R$100. durante o coronavírus, você não tem comida para sua família. Para aí. E semear na obra de Deus. Este homem está pedindo R$1.000 às gente do Brasil durante a pandemia do coronavírus. Quando você não tem segurança de que você pode trazer comida para sua casa, este desgraciado, este descarado Valdemiro Santiago está pedindo reais às gentes. Eles têm quanto? 450 milhões em seu banco. Eles devem estar dando dinheiro às gentes, não pedindo dinheiro às gentes. Inacreditável. Play it. É muito importante, tá? Mesmo que alguém critique, que alguém tente atrapalhar, olha para Deus, não olha para o homem. Olha para Deus, para a palavra de Deus. Essa é a oferta que dele receberia, esse dele é do povo. Ouro, prata e bronze. A de ouro é R$300, a de prata 200 e a de bronze R$100. Uau. A igreja está com muita luta para permanecer no ar, muitas lutas mesmo. Está muito difícil. Uau. Inacreditável. Inacreditável. E se você perguntar, a luta é porque o coronavírus, a epidemia, está atingindo o povo da igreja? Não está atingindo, não. Não está atingindo, não. É o povo da igreja, não. A luta é por causa dos decretos, tá? You can take it off. You can play the other one. Da política. Vocês, a política são a mesma coisa. As duas coisas têm ao povo ruim. As igrejas cristianas e os políticos. Os dois são a mesma coisa. Se você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000, queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado, mudado a vida de muita gente. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Uau. Mas tem gente que pode investir isso.
Ele está falando de 7% de um salário mínimo. São gentes pobres. São gente pobres, man. Se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Mas se você não dá 10% de sua cheque a este homem, a este ladrão, você não vai ser bendição? Como? Mentira. Investir é oferta, investimento é oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar dos seus 90%. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90%, mas ele pediu 10%. Pediu não, né? Ele exigiu, consultores financeiros agora. Eles são consultores financeiros agora. Não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Ele está falando de lei sem barba. Sim. Ele está falando de lei sem barba, sem frangas. Isso é de Deus. Ok? Predicando com a sua cabeça coberta. Ele está falando de lei. Hipócrita. E no domingo, não no sábado. Take that off, bro. Eu tenho uma escritura para você, Valdemiro Santiago. Eu tenho uma escritura para você. É o que a Bíblia fala isto. Eclesiástico, capítulo 40. Eclesiástico, capítulo 40, versículo 28. Fala isto. Meu filho, não leves vida de mendicância. É preferível morrer que mendigar. Só é preferível que você morra, Valdemiro Santiago, que você está pedindo prata, dinheiro para aos membros de sua smartphone? Que você está pedindo dinheiro para os membros de sua igreja. É melhor que você morra, a Bíblia fala isto, que mendigar. Você não tem nenhum tipo de orgulho. Você não tem nenhum tipo de orgulho. Ok? Não, eu vou falar de coisas como a Bíblia descreve aos pastores de hoje. Como a Bíblia, não eu. Eu não tenho poderio. A Bíblia fala isso sobre esses pastores ladrões. Livro de Miqueias. Capítulo 3, versículo 11. E fala isto. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Diz: os seus chefes dão as sentenças por presentes. Ele está falando dos políticos. Os seus chefes dizem, dão as sentenças por presentes. Está falando dos políticos e pastores das igrejas. Diz, e seus sacerdotes ensinam por interesse. E seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus pastores ensinam por dízimo, por 10% de seu dinheiro. Ele está falando de interesse. Diz, e os profetas adivinham por dinheiro. Novamente, esses são os pastores hoje. Eles somente querem seu dinheiro. Eles não estão dando as ferramentas a você para ser salvo, ou para seguir a Deus, ou para seguir a Cristo. Eles somente estão falando de dinheiro. Eles somente falam por dinheiro. Esse é um negócio, uma mercancia. Você é uma mercancia para eles.
encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles mentem em sua própria mente. Ok? Ao mesmo tempo, eles estão roubando ao povo. Roubando o 10% do seu dinheiro que você trabalhou duro. 6 vezes a semana. 6 dias a semana. Elas não têm nenhuma classe de coração. Elas são animais. E a Bíblia os chama animais. Não eu. Essa não é a minha opinião. Essa é a Bíblia falar isto. O livro de Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56, versículo 10 até 12. Nós vamos a ler que a Bíblia chama esses pastores ladrões. Diz, Isaías capítulo 56, versículo 10. Todos os seus atalaias, todos os seus atalaias são cegos. Atalaia é um homem que deve de ter, ou está vendo para proteger a gente do perigo. Esse é o dever, o trabalho de um atalaia, ou de um pastor, de um sacerdote, um padre espiritual, uma guia espiritual, uma atalaia. Isso, todas as suas atalaias são cegos. Quer dizer que eles não veem, não podem fazer o trabalho de atalaia. Or you said dumb. Or you said they are dumb. São bobos. Eles são bobos. Todos esses pastores são bobos. Mas eles têm entendimento para roubar, mas eles não têm entendimento para guiar você no caminho correto. Que nada sabem. Isso é a Bíblia. Isaías 56, versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. São cachorros mudos. Animais mudos. Todos esses pastores são animais mudos. A Bíblia descreve a você como um animal, como um cachorro. Diz, não podem ladrar, não podem ensinar às gentes a forma correta de viver. Somente eles estão ali para quê? Sua ganância financeira. Ok? Diz, andam adormecidos, estão deitados e amam a tosquenejar. E estes cães, estes cachorros, estes animais são gulosos, com 2,5 bilhões de reais. Edir Macedo é um cachorro guloso. Valderimo Santiago, 450 milhões de reais. É um cachorro, um animal guloso. Silas Malafaia, 420 milhões. É um pastor guloso. Okay? Gulosos. Soares, com 150 milhões de reais. É um cachorro, um animal guloso. Eu não estou falando isso, a Bíblia fala isso. Fala que não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Eu falei isso. Eles não compreendem nada. São brutos, são bobos. Dice, todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. A Bíblia é verdadeira, irmão. A Bíblia é verdadeira. Eu não estou falando minhas palavras. São as palavras da Bíblia. Diz, cada um por sua parte. Eles somente estão na missão de fazer que a conta bancária cresça todos os tempos, todos os dias. Mas você fica em miséria. A maioria dos seus membros das igrejas ficam em misérias. Pobres.
Mas Deus tem algo para você, eu estou seguro. Eu prego, eu rezo a Deus que você seja morto em todos os seus dinheiros se você não muda a sua forma de viver, de ser contra o povo de Deus. Mas eu rezo que você mude. Mas se você não quer mudar, você não merece viver. Eu desejo a destruição de você. Porque você é um inimigo do povo de Deus. Basicamente. Basicamente, você é um inimigo dos filhos de Deus. Dos pequeninos de Deus. Dos meninos de Deus. Das crianças de Deus. Você é um inimigo. Eu vou ler isto. Quando eu estou falando nada da minha palavra, da minha opinião. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 22. E fala isto. Não roubeis. Eu vou ler primeiro a lei. Dos 10 mandamentos. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Perdão. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Fala isto. Não furtarás, não roubarás. Isso é o que quer dizer a Bíblia. Não seja ladrão. Não seja um ladrão. Diz, não furtarás. Isso é o que a lei fala. Mas é pior se você rouba ao pobre. A Bíblia fala isso em Provérbios, novamente, capítulo 22, versículo 22. Nós vamos voltar ali. Provérbios, capítulo 22, versículo 22. Diz, não roubes ao pobre. Não roubes ao pobre. Brasil é um povo pobre. A maior parte dos brasileiros moram em pobreza. Você está falando de um povo pobre, de uma gente pobre, trabalhadoras, humildes, belas, ainda belas, elas são belas. O povo do Brasil é um povo muito amoroso, muito belo, mas são pobres. E vocês, os pastores, ladrões, vocês estão roubando aos pobres, aos meninos, às crianças de Deus. Se você não vai estar livre disso. Diz, não roubes ao pobre, porque o pobre nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. O Senhor vai defender ao povo do Brasil que foi roubado por esses pastores. E somente são 5 desses pastores, mas há muitos mais. Eu estou seguro disso. Há muitos mais pastores ladrões em Brasil, que ficam no Brasil. Diz, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, lhes tirará a vida. Você vai ser morto. Eu falei disso. Eu não estou falando ódio. Eu estou falando a Bíblia, estou dando uma advertência a você. Eu estou falando uma advertência a você que você deve de mudar as suas formas de ser. Você deve de mudar a sua vida. E ensinar a verdade, e voltar às leis de Deus, como israelita, não como cristãos. Okay? Que somente os israelitas serão salvos. Só você tem que voltar como israelita. Isso é somente isso. Não, eu vou falar de Mateus 18, o juízo. A Bíblia falou do juízo. Que é o juízo para essas gentes? Que é o juízo para essas gentes? Mateus 18, versículo 6. Fala isto. Mas qualquer que escandalizar destes pequeninos, mas qualquer que escandalizar destes pequeninos, estou falando do povo do Brasil, do povo de Israel, que crê em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mão de azenha e se sumergisse na profundeza do mar. So, eu estou falando a Estevam e a Sônia Hernandes, Soares, Silas Malafaia, Valderimo, Santiago, Edir Macedo. Que é melhor que você, se você não quer mudar, é melhor que você ponga uma azenha em seu pescoço e você morra. Isso que a Bíblia está falando, não é minha opinião. Porque o que você está fazendo é um pecado. E a Bíblia fala sobre o pecado. Todo pecado tem seu pago. Eu vou ler isso. Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23. Seis e 23. Romanos 6 e 23. Diz: porque o salário do pecado, de roubar ou de ser ladrão, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você tem que mudar, irmãos. Nós temos perguntas. We on Periscope. Yeah, we're on Periscope. That's fine, brother man. That's fine. Mas se você tem perguntas, você pode fazer as perguntas via e-mail. Você pode fazer suas perguntas via e-mail. Ponga e-mail aí. Nosso irmão vai poner o e-mail na pantalla, na computadora, nos comentários, para que você possa fazer suas perguntas em privado se você tem perguntas sobre a aula ou qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui para ajudar a você. Mas se você quer ser parte do nosso WhatsApp, grupo de WhatsApp, você pode mandar seu telefone, o número de telefone, por privado também, para que nós podemos falar e ensinar a você em privado também. Ok? O e-mail é iuic.brasil@israelunite.org. Você pode fazer suas perguntas ali. Mas se você não tem perguntas, cheque ao outro Facebook para ver. Ok, mas se você não tem perguntas, eu vou falar shalom, hasta a próxima vez. You take it off. Obrigado por sua sintonação, família. Lembra que amanhã à noite é o princípio do dia de expiação, o Day of Atonement. Você não pode tomar nada, você não pode beber nada, você não pode comer nada amanhã por noite, hasta o sábado por noite. A sexta-feira por noite, hasta o sábado por noite. Dia de quê? Dia de expiação. Dia de expiação. Ok? É só que você, é um dia muito importante que você pode perguntar a Deus por misericórdia, ou piedade, por seus pecados que você fez todo ano.
Es una de las bendiciones de nosotros los israelitas. ¿Ok? Y con eso yo voy a hablar. Shalom. Take it off.